Boa noite. É um prazer estar aqui. Trago um abraço carinhoso lá do pessoal da Associação Espírita Caminho da Luz, que a gente faz parte. Peço licença para vocês, um minutinho só, conversar rapidinho com aquele pessoal ali, tá? Mas vocês podem ouvir. Espera um pouquinho aqui que tá falando. É o pessoalzinho do coral. Eu tenho por vocês uma admiração profunda, muito grande. Dá pra falar, não dá? Vocês ficaram emocionados? Porque quando a gente estuda a doutrina espírita e percebe que a função da doutrina espírita é o consolo, vocês conseguem, através da voz, oferecer isso para todo mundo. Tá? Espero que a esperança e a persistência seja o objetivo de vocês. Tá? Que o consolo não é só através da palestra, do trabalho, o consolo é através também da música. Obrigado de coração. Tá? Deixa eu organizar isso aqui, porque não... Todo mundo ouviu, não tem problema. Vamos estudar um pouquinho? Alguém já sentiu culpa? Já? Uma das maiores causas de depressão, não é? Está entre o ressentimento, o sentimento de culpa, está ali, primeiro, segundo lugar. Vamos estudar um pouquinho hoje, então, a culpa. Culpa, primeira coisa, ela nos paralisa no tempo. A gente fica soterrado sobre atitudes erradas que cometemos aí para trás. Em vez de buscarmos a oportunidade presente, a gente fica com a nossa mente, o nosso coração preso aonde? Lá atrás. Por atitudes o quê? Erradas, impensadas. E a gente vai perdendo a oportunidade. E nós vamos entrando no estado interior do quê? Tristeza, melancolia. E mais ainda, a gente vai buscando normalmente a punição com meio do quê? De nos tranquilizarmos interiormente. Alguém já passou por isso? Uma senhora atualmente, por cerca de 60 anos de idade, na sua adolescência, cometeu o aborto. Com 16 anos. Dos 16 até por volta de 60, ela não se permitiu ser feliz, buscava tudo quanto é meio de punição e de castigo a si própria, buscando um meio de apaziguar a consciência dela. Então é importante a gente começar a trabalhar a nossa culpa. Por quê? Perdoar o próximo é importante, não é? Aliás, tem um espírito através do Chico que diz o seguinte: no caminho para o céu, por lei em qualquer lugar, o tempo mais importante é o tempo de perdoar. Ninguém dá um passo para frente se não perdoar. Mas o auto-perdão é tão fundamental e importante como perdoar o quê? O próximo. Culpa. Origem da culpa. Tem duas origens a culpa. Primeira, nas nossas vivências o quê? Passadas. Nenhum de nós aqui dificilmente foi espírita na vida passada, vocês concordam? Doutrina espírita codificada há 152 anos. Então o que a gente traz dentro de nós? Enraizado. Conceitos, não é isso? Toda vez que a pessoa é culpada, ela tem que ser o quê? O quê? Punida, castigada. Normalmente não é assim? Quando o menino não vai bem na escola, o que a mãe faz? Vou te deixar de castigo. Não é uma punição? Então, nós trazemos dentro de nós que, quando nós erramos, o meio de corrigir é o quê? Castigo. Não é isso? Isso nós aprendemos? Aprendemos.
Fora a culpa que nós trazemos o conceito dentro de nós vivemos num meio o quê? De pessoas colocando o quê em cima de nós? Culpa. Tá vendo? Meu casamento não tá bom por culpa. Nossos filhos não estão educados. Quem que é culpada? A mãe, diz o marido. Então a gente vai assimilando culpa. E trazemos que toda vez que nós erramos, nós somos culpados, automaticamente nós temos o quê? Que ser castigado. Não é isso? Então nós trazemos isso dentro de nós. Um mecanismo de tentar o quê? Apaziguar as coisas com Deus e com quem? Com a nossa consciência. A outra origem da culpa é o quê? Alguém aqui é perfeccionista? É duro, né? Acho que só eu e você. Tem mais, 99. Perfeccionismo, o que que é? O perfeccionista se permite errar? Em hipótese nenhuma. Ele procura mentalmente buscar o quê? Todas as situações onde ele esteja o quê? Prevenido para que não aconteça o quê? O erro. Isso, o perfeccionismo, vai doer um pouquinho. A origem do perfeccionismo é o nosso imenso orgulho de achar que somos o quê? Mais do que somos, se nós nem sabemos o quê? O que nós somos. Sendo que, segundo Emmanuel, a infalibilidade não faz parte do processo o quê? Evolutivo. Ou seja, não existe um meio de nós progredirmos sem cometer o quê? O erro. Só que a gente aprende, sabe? Nós buscamos, toda vez que a gente erra, a gente já sente o quê? Culpado. A gente se sente arrependido? Qual que é a diferença de arrependimento e remorso? Vocês estão muito quietinhos. Qual que é a diferença? Arrependimento é quando nós sabíamos que poderíamos ter feito ou agido o quê? Diferente. E não agimos. Remorso é a prepotência. Fui fundo, né? Mas não foi eu. Essa palavra está no livro Um Modo de Viver do Hamed, tá? O Espírito Hamed que utilizou esse termo, tá? Remorso é a prepotência da pessoa que achava que teria que ter a solução de tudo na vida. Prepotência é uma manifestação do quê? Do orgulho. Alguém aqui é orgulhoso? Imagina, para com isso. Quem que é orgulhoso? Como é que o orgulho manifesta em nossa vida? Vamos relaxar um pouquinho, que vocês estão tudo assim. Se eu perguntar se é invejoso, então ninguém fala. Um dos 7 pecados capitais? Quem que é invejoso? Como é que o orgulho manifesta em nossa vida? Alguém aqui é preconceituoso? Manifestação do orgulho. Alguém aqui é vaidoso? Manifestação do quê? Do orgulho. A vaidade não é só do lado físico não, tá? Do lado cultural. Alguém é melindroso? Uma das maiores chagas atuais nas casas espíritas. Qualquer coisinha que um colaborador olha para o outro já fica o quê? Todo melindrado? Manifestação do orgulho. Nós precisamos começar a identificar como é que o orgulho manifesta na nossa vida. Prepotente, o que é? A pessoa... não posso mudar o assunto. Todo orgulho nosso, no fundo, é que nós nos sentimos o quê? Mais inferiores do que nós imaginamos. Nós queremos demonstrar uma superioridade para receber o quê? Admiração, elogio. Sabiam disso? Então a prepotência o que é? Eu não me permito errar, porque eu sei que tem o quê? Fazer tudo o quê? Certinho. Mas a gente comete o quê? O erro. Tá? O remorso. Deixa eu só dar uma adiantada aqui. Para a gente chegar no auto-perdão, segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, alguém leu? Não, né? Alguém está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo?
Agora eu vou ficar chato. Ninguém? Alguém assistiu hoje a novela das 6? Olha, o Evangelho, está gravado, né? Segundo Allan Kardec, no Evangelho, na primeira parte, lá no prefácio, ele fala que o Evangelho é o quê? O código de conduta perfeita para que a gente encontre o quê? A felicidade. Casimiro Cunha, através do Chico, diz o seguinte: se buscas em tua fé o roteiro de paz e luz, afeiçoa a própria vida às instruções de Jesus. Tudo que nós necessitamos está onde? No Evangelho de Jesus. Vocês sabiam disso? Lá tem culpa? Tem culpa? Opa, se tem. Vamos direto para lá? Vocês vão entender melhor, que estou vendo que está... Última ceia. O que Jesus falou para Pedro? Antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. O que Pedro falou? Imagina eu. Pedro vem do latim, petra, quer dizer pedra, rocha. Qualquer um poderia negá-lo, menos Pedro. O que aconteceu? O galo cantou 2 vezes, Pedro negou 3. Ele se sentiu o quê? Culpado, não se sentiu culpado? Não chorou? Chorou. Agora vamos na outra parte. Judas, todo mundo sabe a história de Judas. Vocês sabem qual foi a última encarnação de Judas na Terra? Nunca ouviram falar? E o povo está malhando Judas até hoje, né? Joana d'Arc foi precursora da doutrina espírita. Veio preparar a França para receber logo, logo a codificação da doutrina. E que se tem notícia a última existência de Judas como Joana d'Arc. Foi queimada porque ela simplesmente tinha mediunidade. Tá? Mas Judas também adquiriu culpa? Adquiriu. Ele, eu não gosto do termo trair, tá? Ele entregou Jesus, não entregou? Quando Jesus estava sendo julgado e condenado, o que ele sentiu? Culpa. Um remorso violento. O que ele fez? Correu no sacerdote e tentou devolver o quê? As 30 moedas de prata, dizendo o quê? Entreguei um sangue inocente. O que eles responderam para Judas? Que temos nós com isso? O problema é seu. O que Judas fez? Errou, se sentiu culpado e foi buscar o quê? O castigo, alta punição, que é o que normalmente nós o quê? Fazemos. Nós não temos a noção do que é o alto perdão e o quê? A necessidade de nos perdoarmos para continuar o quê? A nossa jornada evolutiva. Aquilo que nós fizemos aí para trás, vamos pegar um outro exemplo do Evangelho? Paulo de Tarso. Antes dele ser Paulo de Tarso, quem que ele era? Saulo de Tarso, não é isso? O que ele fazia com os cristãos? Não perseguia os cristãos? Não entregava? Quando ele ficou aquele período cego e se converteu para Paulo de Tarso, ele ficou preocupado com o que ele fez errado? Não, ele o quê? Se arrependeu. Não é isso? Arrependimento. Aliás, tem uma obra da irmã Sidufo, Mereça Ser Feliz, que ela fala uma coisa interessante. A maior característica de nós espíritas, sabe o que é? Não é bondoso, não é caridoso, não é evoluído, não é nada disso, não. São espíritos arrependidos no plano espiritual e pedem uma nova existência para quê? Para repararmos as atitudes erradas que nós tivemos com quem? Com os outros e com nós mesmos. A maior característica. Então, se eu tenho que seguir o meu caminho e fico preso na culpa, buscando o quê? Um meio de castigar, porque até hoje, embora hoje está tendo uma mudança, pedagogicamente está tendo uma mudança.
Porque é muito enraizado. Toda vez que a gente acerta, nós temos que ser o quê? Não é premiado? Não é isso? Recompensado? Filhinho, você tem que ser bonzinho, porque aí... O que quer falar? É. E quando eu erro, eu tenho que ser o quê? Punido. Isso está dentro de nós. Porque bonzinho... Tem uma diferença, tá? Bonzinho é uma coisa. Bondoso é outra coisa. Eu vou jogar um pouquinho pesado, mas... Normalmente, nós somos bonzinhos por interesses, não é isso? Ou estou errado? É duro a gente perceber isso, né? Pode ver que normalmente atrás de uma atitude nossa tem a busca o quê? De algum interesse. Não é isso? Quando a gente entra em qualquer casa de Deus, como centro espírita, nós não buscamos uma condição, nos colocarmos numa condição o quê? Do quê? Fala. Condição o quê? Não é de coitadinho? De sofredor? Vamos jogar aberto, não é? Para ver se a gente consegue o quê? Algum prêmio de quem? De Deus. No mínimo de quem? Dos bons espíritos. Isso está dentro de nós. E a pedagogia hoje já está caminhando para outro sentido. Em vez de, quando errar, punir, ensinar. E a hora do acerto é o quê? Promover. Para a gente quebrar dentro de nós esse conceito, porque eu vou ter uma atitude boazinha, porque os amigos espirituais vão ficar o quê? Contente. E a hora que eu precisar, o que eles vão fazer? Tá vendo lá o Lúcio como foi bonzinho? Vamos o quê? Não é assim que funciona a lei divina. A lei divina é automática. Isso está o quê? Dentro de nós. Só que nós trazemos isso dentro. A gente tenta suavizar a nossa culpa com castigo, com a atitude normal e frequente de Judas. Ele buscou o quê? Autopunição. Sabiam disso? Buscou autopunição. O último livro da Irmãce, Um Prazer de Viver, eu achei muito interessante uma declaração de uma moça chamada Clara, que por sinal ela era espírita. Tá? Ela engravidou, foi enganado por aí afora e cometeu o aborto. Interessante que ela falou que procurava as casas espíritas. Todo mundo falava para ela que ela tinha que pagar a dívida e que ela está envolvida com um processo obsessivo. E ela falou, sabe o quê? Naquele momento, o que ela buscava simplesmente uma amizade. Alguém que sentasse do lado dela para ouvi-la sem falar nada. E ela buscou o suicídio não buscando a morte. Sabe o que ela queria? Deixar de existir. E como não tem como, né? Não tem como, o meio que ela achou foi o quê? Acabar com seu corpo físico. Ela buscava, achei interessante isso, ela queria uma amizade. Alguém que sentasse ao seu lado e só ouvisse, sem recriminar, sem dar palpite, sem falar você errou. Sabe? Se você errou, você é espírita, pior ainda, você vai ter o quê? Você vai ter que resgatar. E a gente se esquece que Jesus deixou bem claro, muito lhe foi perdoado porque muito amou. O amor cobre a multidão do quê? De pecados. Basta a gente ter uma atitude diferente e voltada para o bem, a gente já começa o quê? Suavizar. Porque não existe os dois sentimentos de paz e sentimento de culpa. Não dá para a gente ter os dois. Nós temos que eliminar um e outro. Só que primeiro, vamos buscar a atitude de Pedro, que é o que nos interessa, associada à doutrina espírita. Livro dos Espíritos, questão 192, alguém sabe? Imagina. Eu estou chato hoje, né? Ó, a gente só sabe fazer as coisas quando a gente adquire o quê? Conhecimento. Primeiro nós temos que aprender a teoria
para depois, com muita prática, o quê? Buscar a virtude correspondente. Tá? Então nós temos que ler, estudar e assimilar as obras básicas para a gente saber o que nós estamos fazendo aqui. Qual que é o nosso objetivo e para onde nós o quê? Vamos. Então vamos lá, Kardec perguntou aos espíritos. Vamos associar o Pedro, tá? Pedro, ele se sentiu culpado, não sentiu? Quando a gente se sente culpado, a gente chora, não chora? Só que normalmente o que a gente faz? Hã? Falaram aí. Estão com vergonha hoje. Chora escondido. Mas fica o quê? Por isso mesmo. Então, primeiro, nós temos que combater o quê? A origem, não é? Vocês lembram os dois conceitos que eu coloquei? No perfeccionismo e no sentimento de culpa religioso. Então, a doutrina espírita coloca. Kardec perguntou, questão 192. Pode-se, por uma conduta perfeita nesta vida, eu estou aqui, posso, por uma conduta perfeita nessa vida, superar todos os graus e me tornar o quê? Espírito puro? A gente pode ou não? Tadadana. A partir de amanhã, o Lúcio vai ser santificado. Cara da minha esposa, ela dá risada já. Posso? Vou perdoar todo mundo. Vou amar o quê? Todo mundo. A gente pode? Vocês ficaram em dúvida, né? Poder pode. A gente pode tudo, não pode? Nós não podemos? O Daniel falou uma coisa séria. A gente não pode tudo? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem pode aumentar ou suavizar o amargor de suas provas, pelo modo com que ele encara a vida terrestre. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eles estão dizendo? Que eu posso sofrer mais ou o quê? Sofrer menos, mas que eu vou sofrer, vou. Então a gente pode tudo. Poder pode, só que tem um problema. A gente o quê? Não consegue. Sabe o que os espíritos responderam? Não. Por quê? Existem virtudes e qualidades espirituais que nós o quê? Desconhecemos e não sabemos que existem. Mas, se eu estou aqui no segundo degrau, qual que é o meu próximo? Terceiro. Só que eu vou tomar um monte de tombo. Mas vai chegar uma hora que eu vou estar onde? Aqui. Agora daqui, eu virar santo e chegar aqui, não tem como. Por quê? Porque aí seria o processo o quê? De uma única existência a gente atingir a perfeição relativa. Se existem virtudes espirituais que a gente não conhece, então o meu negócio está onde por aqui? Aqui. Nós temos que buscar quebrar esse sentido nosso de perfeição com o seguinte sentido. Nós temos Jesus o quê? O modelo, o guia de perfeição, não é? Jesus o quê? Ideal. Mas cada um de nós está dentro da onde? Da sua realidade. Nós temos que assumir a realidade. Sabe por quê? O arrependimento de Pedro, ele chorou por quê? Primeira coisa, ele viu que ele não era o quê? Perfeito. Interiormente, ele acionou a primeira coisa, vou abreviar tudo, tá? Desejo de melhora. Desejo de melhora é quando nós olhamos para dentro de nós e fala, Jesus amado, não sou aquilo que eu achava que era. Mas também não sou uma porcaria não, tá? Eu sou o quê? Aquilo que eu consigo ser. Um dos maiores obstáculos na nossa convivência qual que é? Cobrar das pessoas que convivem com nós algo que elas estão fora do quê? De oferecer. Cada um de nós está dando o quê? Aquilo que a gente consegue. Sabe? O arrependimento para a gente pegar realmente o auto-perdão é o quê? Primeira coisa, olhar para dentro de si e falar, eu não sou.
Eu não tenho resposta para tudo. Como é que eu vou acertar o quê? Tudo. Principalmente que nós temos do nosso lado o quê? Emocional e sentimental, que nós estamos começando o quê? A acionar. Vocês sabiam disso? Não é? O nosso lado emocional é racional? É? Fala para uma pessoa parar de chorar, vê se ela para. Não para. O que mexe com o nosso lado emocional? As figuras, as histórias. Por que Jesus, um dos motivos que Jesus falava em parábola? Era história. Por que a música nos envolve tanto? Porque pega o nosso lado o quê? Emocional. Então a primeira coisa do Pedro, ele o quê? Assumiu o desejo de melhora, reconheceu que ele não era infalível. Ele era o quê? Alguém no processo evolutivo. A segunda atitude de Pedro, ele se sentiu o quê? Culpado. Olha só, culpa não é virtude. Por favor, hein? Não sair daqui falando, Luz falou que culpa é virtude. Culpa não é virtude, mas é algo que nós sentimos que através da culpa a gente reconhece o quê? O erro. Porque senão a gente entra naquele processo o quê? A gente faz errado, pede desculpa e continua o quê? Não é isso? Eu agrido minha esposa, na hora do almoço eu peço o quê para ela? Desculpa. Na janta eu levo um buquê de flor, um presente, e no outro dia eu faço o quê? Mas de novo, o sentimento de culpa faz com que a gente reconheça o quê? Que errou. Só que tem um terceiro passo. Vocês concordam que Pedro passou por tudo isso? Ele chorou. Não chorou? Se sentiu culpado. Reconheceu que ele estava onde? Mas ao mesmo tempo ele o quê? Buscou o esforço de superação. Sem o esforço de superação, se a gente ficar só no desejo, no sentimento de culpa, a gente cai o quê? No remorso. Remorso é quando a gente sabe tudo isso aqui, mas não faz nada para mudar. Sabe? A gente erra, sabe que está errando, mas continua o quê? Num remorso danado. Aí a gente desencarna, o que acontece? A gente cria asas e sai voando? Isso me perguntaram hoje no fórum. A gente sai voando? Aí vem alguém nos julgar? Não. Quem que nos julga? A nossa o quê? Todo mundo sabe, né? Olhei-me depois da morte. Vi meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dê-me outro corpo. Quero esconder-se de mim. Quem vai nos cobrar é o quê? A nossa consciência. Aí a gente pede o quê? Deus perdoa? Eu já falei há algum tempo disso aqui. Deus perdoa? Quem acha que Deus perdoa, erga a mão. Quem acha que Ele não perdoa? Quem não acha nada? Infelizmente, Deus não perdoa. Ele não perdoa porque Deus não é humano. Se não é humano, não tem sentimento de se sentir ofendido para que precise o quê? Perdoar. Essa figura de Deus homem, também não sei por que criaram o Deus homem, né? Aliás, as mulheres perdem em todo lugar, né? Desde a gênese da criação, não foi isso? Quem que Deus fez primeiro? O homem ou a mulher? O homem. Aí tirou a mulher da onde? Costela. Carne de primeira ou de segunda? A mulher está sempre perdendo. Depois disso, o que aconteceu? Pecado original. Até então ninguém sabia como a cobra andava. Porque Deus puniu a cobra como? Irá rastejar sobre o seu próprio ventre. A cobra então antes, não sei como ela andava. E para as coitadas das mulheres, o que Deus fez?
irá sofrer através da dor o quê? Do parto. Nós aprendemos isso dentro de nós. Sabe? Deus não é humano. Tá? O próprio conceito da doutrina espírita, tem hora que a gente fica, né? Pô, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí tudo bem. Eu gosto muito do Evangelho de João, tá? Eu, Lúcio, consegui assimilar mais quando João fala, Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece nele e vice o quê? Vice-versa. Então Deus não perdoa. Nós que precisamos o quê? Aprender a nos perdoar e perdoar quem? O próximo. Só que Emmanuel fala assim, Deus nos perdoa através da reencarnação. Vai lá, volta e faz o quê? Repara as coisas erradas. Tá? É esse o sentido. O auto-perdão é quando a gente comete um erro. Vamos pegar um exemplo. Criança, antes de andar, o que elas fazem? Gatinho, não é isso? Uma dica aqui. Mamães, deixa as crianças gatinhar. Não fica com aquela frescura de pegar no colo para não sujar o joelho. Porque se ele não gatinhar, lá na frente, fala, não vai saber, vocês sabiam disso? Toda parte da nossa vida tem o quê? Um sentido. A mesma coisa. A gente namora, noiva, e depois faz tudo isso durante um mês só. Se o negócio... Não, tudo é sério isso. Tudo na nossa vida tem o quê? Tem uma importância. Esse do gatinhar eu comprovei. Um amigo meu, não é que cai, mas ele tinha tendência de... Ele anda esbarrando nas coisas. Aí nós conversamos, perguntando, ele falou que a mãe dele não deixou gatinhar para não sujar o joelhinho, sujar o joelho. Então a criança cai, o que ela faz? Ela chora. Chora. Mas qualquer cantinho, ela põe a mãozinha e faz o quê? E vai de novo. Aí ela vai, cai, chora, não chora? Agora adulto não faz isso. Adulto erra, se sente o quê? Culpa, e vai buscar o quê? A autopunição ou sofrimento como meio de tranquilizar. Aí fica preso numa atitude errada. Lobo da Costa, livro Orvalho de Luz, diz o seguinte: se caíste, ergue, anda e aprende com a vida em suma, que só na vida não erra quem nunca faz coisa alguma. Toda hora que a gente cair, não vamos perder tempo de ficar chorando, se culpando, buscando punição. Vamos entrar no esquema o quê? Pô, eu não sou perfeito. Vocês perceberam que eu já não sou perfeito de cara, né? Que eu fiz uma força danada para não chorar aqui no começo, mas não teve jeito. Né? Não sou. É o lado o quê? Emocional. Porque quando eu... Vou deixar eles curiosos para adquirir o CD. Quando eu ouço a música Agradeça a Viver, que eu troquei o nome por Mata a Saudade, desculpem, tá? Porque eu não sei se vocês sabem. Vocês sabem o que é saudade? Ninguém sabe, né? É o sentimento de amor mais tristeza. Triste por quê? Não está mais lá. Estou falando no caso de uma pessoa. Não está mais perto, mas eu sinto o quê? O amor profundo. Isso gera o quê? Saudade. Olha o nosso lado emocional. Como que é? Por isso que eu falei, quando falo para uma pessoa parar de chorar se ela está chorando. Aliás, nem deve falar. Porque ela não vai parar. Não, ela chora, mas tem que deixar chorar. Se a gente não extravasa, segundo o Hamed, a lágrima, sabe a lágrima? É materialização de uma emoção. Se a gente não extravasa para fora, ela cristaliza lá dentro. Ela prejudica. Então a gente tem que assumir o que nós somos. Primeiro, nós não temos uma solução de tudo. Nós estamos aqui aprendendo.
Então, se eu errei, eu vou o quê? Vou assumir que eu não sou perfeito. Por mais que as pessoas cobrem o quê? Perfeição nossa, não é isso? Todo mundo gosta de cobrar, não gosta? Porque todo mundo gosta de jogar a culpa em quem? Os outros. Eu assumo, mas eu tenho que fazer um esforço do quê? De superar, porque na próxima oportunidade eu vou me esforçar para ter uma atitude o quê? Diferente. É isso que nós temos que entender. Sabe, eu assisti uma palestra do Divaldo, em DVD, Criança Índigos. É muito boa, tá? Principalmente para as mães, para entender essa história de criança índigo aí, que tem uma nozeira danada, né? O Divaldo fala assim que em certos momentos de nossa vida, nós adultos, teríamos que buscar um psicólogo infantil. Doeu, né? Porque as nossas atitudes de adulto, grande parte é o quê? Infantil. Nós não conseguimos ter a atitude da criança. A criança chora, levanta e vai o quê? Vai fazer força. A gente fica presa onde? Lá, como aquela senhora no começo que eu contei, olha só, ela perdeu praticamente 34 anos da existência dela. Presa no sentimento de culpa com depressão. Sendo que ela podia ter o quê? Se auto o quê? Perdoado. E mais ainda, ela podia reparar, tá? Como está no livro Céu e Inferno, Kardec diz que, eu vou mudar só a palavra, tá? Eu não gosto da palavra dívida. Mas eu vou mudar só a palavra, mas está lá dívida, tá? Vamos colocar. O erro nosso, como é que a gente repara? Kardec colocou lá. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, o quê? A reparação. O arrependimento é a base de tudo. Porque com arrependimento a gente suaviza o quê? A dor. E a lei divina vai dar uma próxima oportunidade para a gente o quê? Ou reparar se foi uma lesão ou o quê? Acertar. É isso que nós necessitamos. Porque a vida a gente não pode, não queremos justificar e falar que a vida é fácil. Não. A gente sabe que a gente tem duas certezas na vida. Ou a gente acerta ou a gente é o quê? Erra. E a gente não pode ficar omisso de braço cruzado esperando as coisas o quê? Acontecer, não é? A gente gosta. O que é isso? O que ela falou? Cair do céu. Ou a gente fica tentando corromper. Vou jogar pesado, tá? Corromper quem? O plano divino, tentando o quê? Trocar as coisas. Jesus amado, me dê esse emprego que eu vou ficar 1 ano sem comer carne. Coisa ridícula fazer promessa, não é? Não é isso? Tem um primo da minha esposa que foi interessante. Ele fez promessa, não vou dizer o nome. Adivinha quem quer pagar a promessa? A filha. A filha está com o cabelo aqui embaixo. Sabe, isso é corromper, isso é troca, isso é o quê? Prêmio e punição. A lei divina não funciona assim. Oh, Deus me perdoe. Se Deus fosse humano e falar, Lúcio, te perdoo, meu filho. Mas você tem que o quê? Que reparar. Na próxima oportunidade, busca ter uma atitude diferente. E vamos recomeçar. O perdão é nós nos darmos o quê? A oportunidade de começar de novo. Todo dia nós temos uma nova vida, não temos? E a opção de acertar ou errar. Nós não podemos ficar parados. No sentido da resignação o quê? Passiva. Achando que as bênçãos divinas vai cair do céu. Achando que por nós sermos espíritas, aqui todo mundo é espírita? Senão ia começar tudo de novo. Todo mundo aqui é espírita? Ergue a mão, ergue a mão. Ó, na próxima oportunidade nós vamos estudar isso. Ser espírita é buscar hoje ser melhor do que ontem e se esforçar para amanhã ser melhor do que hoje. Procurar errar menos e acertar mais. Olhar para dentro de si, não é olhar para os outros não, tá? Olhar para dentro de si, buscar sua imperfeição e trabalhar o quê? Isso que é ser espírita. Tá? Porque senão a gente vive numa o quê? Rótulo aparente.
Senão a gente vai chegar no ponto de falar, eu sou espírita não praticante. Aí pode fechar. Aí fecha todo. Não, aí fecha. O que é um espírita não praticante? Ou então a gente fala assim, já vou encerrar. Ah, eu estou tentando, quem sabe um dia serei. Falsidade. Porque está demonstrando que não está o quê? Se esforçando o tanto que poderia se esforçar. Tá? Joana de Anjos através do Divaldo. Humano é duro, hein? Humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar e magoar-se, mas ao mesmo tempo de se reerguer sem carregar consigo as marcas do terreno pantanoso. Espírita, somos todos nós aqui presentes, que cada um está buscando o quê? O seu equilíbrio, a sua melhor interior. Ah, quando perguntarem, sou espírita? Quando eu fiz greve no fórum, que bonito espírita fazendo greve. Na verdade, eu falei, fiz e faço toda vez que eu achar que é necessário. Senão a gente cai em não praticante. O que é o espírita não praticante? Eu identifico como verdadeiro Papa Passe. Ele vai, ouve a palestra, toma passe e depois o quê? Vamos correr atrás do dinheiro por aí afora. Então, voltando. Auto-perdão. É nós olharmos para dentro de nós, identificarmos aquilo que nós somos, não perfeitos, mas o quê? Uma beleza interior muito grande já, tá? Mas não perfeitos ainda. Admitirmos que nós erramos e na próxima oportunidade eu vou me esforçar para ter uma atitude o quê? Totalmente diferente. E se não der certo na próxima, o que eu vou fazer na outra oportunidade? Tentar novamente. Ah, mas e aquele sujeito que eu matei há 10 anos atrás? Não esquente, porque a lei divina vai te colocar no caminho com ele o quê? Futuramente para você reparar. Mas procure o bem, porque Jesus deixou claro que só existe uma coisa que pode diminuir o nosso pecado. Qual que é? Amar ao próximo. A gente suaviza. Só que a gente tem que acreditar. Porque se a gente pegar o conceito de Jesus que deixou amar o próximo como a ti mesmo, nós temos que começar o quê? Não é amar a si primeiro? Para depois amar quem? O próximo. Como é que eu vou perdoar o outro se eu não me o quê? Perdoo. Não tem como. Como é que eu vou achar paz interior se eu estou cheio de culpa? Não tem como. Combinado? Agora, com muito carinho, todo mundo de pé. Silêncio, tá? De pé. Um sorriso muito bonito para a vida. Se perdoando nesse momento. E vira para a pessoa do lado com carinho, respeito e dá um abraço cheio de afeto. Pode sentar. Gente, pode sentar. Ó, desejo de coração que cada um de nós possamos retornar ao nosso lar, levando um desejo muito grande de crescermos em todos os sentidos de nossa vida, e buscando a nossa realidade interior, pois a gente tem a certeza que Jesus sempre esteve, está e estará ao nosso lado nos amparando. Mas depende de cada um de nós criarmos o nosso destino, com muita paz no nosso coração, carregando só a alegria de viver. Obrigadão, tá?